Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Todos acharam? João, capítulo 5, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas vamos fazer uma pausa até o versículo 4 mesmo, por enquanto. Veja, irmãos, que a Bíblia nos diz que havia uma festa, né? Jesus estava ali operando, fazendo o seu ministério, e Jesus subiu para uma festa ali, uma festa judaica, uma festa do povo de Deus, e Jesus subiu. Só que enquanto ele subiu para a festa, Jesus ele resolveu passar num local muito interessante, que me chamou muita atenção, este local. Que ele fala que próximo à porta chamada das ovelhas, havia um tanque, que eles chamavam de Betesda. Esse tanque era um tanque aonde, biblicamente, é comprovado, biblicamente, e também na história comprova, que havia mesmo milagres, ocorriam milagres naquele tanque. Por quê? Depois que Jesus foi crucificado, muito tempo depois, se você buscar na história, você vai ver que até os soldados romanos faziam uso daquele tanque para buscar cura das suas enfermidades, das suas doenças. Nós devemos lembrar primeiro o seguinte: Deus, ele ficou cerca de 400 anos sem falar com o povo, 400 anos sem nenhum profeta, sem comentar, usar nenhum profeta para falar com o povo. Foram 400 anos de silêncio. Havia pessoas doentes, havia pessoas que precisavam da cura, havia pessoas em dificuldades, como nós hoje. Hoje há muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, há muitas pessoas que já ouviram falar, mas não sabem da importância que há na palavra de Deus, não sabem que ela pode ter a solução do seu problema. Você está aqui nessa noite porque você sabe, Jesus pode resolver o seu problema. Mas muitos não estão nessa noite porque não sabem. E alguns que talvez poderiam estar, não estão aqui hoje porque não têm certeza que Jesus vai resolver o seu problema. Então não é muito diferente hoje daquele tempo. Para muitos é como se Deus estivesse na mesma situação, sem falar com ele. Então, aquele poço de Betesda é um refúgio. Está doente, ou sofre, ou vai para o poço de Betesda, mas não é uma coisa fácil. Tem muita gente também que vai para a igreja, e eu acho errado isso. Quando a pessoa vai, a gente fala do amor de Deus, a gente convida as pessoas para ir para a igreja, mas não para resolver um problema. Mas muitos falam isso: você está com problema? Vai lá que Jesus resolve. Não é assim. É lógico que Jesus resolve, é lógico que Jesus cura, é lógico que Jesus liberta. Você está com problema? Você está com problema porque você precisa conhecer o amor de Deus, e Deus vai transformar a sua vida, Deus vai te ensinar, Deus vai te instruir. É esse evangelho que tem que ser pregado. Muita gente está afastada hoje da igreja, sabe por quê? Porque falaram para ela: vai lá, faz 7 semanas, 13 semanas, na corrente, não sei da onde, a corrente do cadastro amarelo, e Deus vai te abençoar. Aí a pessoa foi lá, ficou 7 dias, 7 semanas, né? Uma vez por semana, 7 semanas lá,
sentou no banco, entrou a palavra por aqui, saiu por ali, ela se foi embora, mas no grupo dela, ela fez o que ela faria no emprego. Muita gente vai no emprego, bate o cartão e eles ficam o dia inteiro só enrolando. E depois sai, mas o salário no fim do mês está lá. Aí a pessoa fala, vou lá na igreja, fico lá, sento lá, vou embora, e 7 semanas está resolvido o meu problema. Só que passou 7, passou 13, e não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Aí o pastor é um mentiroso, ou o obreiro às vezes, que evangelizou, não é que mentiu, evangelizou errado. Aí a pessoa, é um papo furado, é o que a gente mais ouve falar. O que a gente mais ouve falar, hoje eu estava vendo um vídeo com um rapaz, que eu só comecei a ver, eu já sabia o que era, mas eu não consegui nem assistir. Ensinando lá que a igreja não é para ter igreja física. Vamos, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele estava tentando explicar que a casa do Senhor não é a igreja. E eu acho que a casa do Senhor deve ser na casa dele, né? Mas tudo bem. Mas é esse tipo de pessoas a gente tem dentro da igreja e que hoje estão fora. Mas muitas dessas pessoas estiveram dentro de uma igreja com algum interesse, não para buscar o abençoador. Por que você que tem um pai ou tem sua mãe vivo ainda modo dizer, né? Perdão, porque eu perdi a minha mãe, mas você que tem, você vai na casa do seu pai porque ele pode te dar algo? Não, você vai no seu pai porque você ama o seu pai. Nós temos que nos aproximar de Jesus porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus. Esse tem que ser o nosso interesse. Não, eu vou lá, se meu pai resolver meu problema, tem gente que faz isso, né? Eu vou lá, meu pai vai ser me arruma uma graninha, mas. E você pode ir, pai, pode até dar aquela graninha, mas o coração do seu pai pode estar em bagaço. Porque ele sabe, meu filho veio viver porque queria dinheiro. É muito difícil, né, gente? É muito difícil. Então, eu quero chamar a atenção nessa questão. A gente, nós, né? Muitas vezes somos instruídos de forma errada. Eu sei que hoje você aqui nesta noite, você sabe, a gente sabe, você não está sendo instruído da forma errada, você está sendo instruído da forma certa. Mas é importante que você entenda algo. É importante que você entenda que Deus, Ele quer mudar a sua vida, e mesmo que você esteja andando na verdade, Ele pode ter algo novo na sua vida, algo novo, que uma transformação de hábito, uma transformação de pensamento, vai abrir portas para você alcançar aquele impossível na sua vida. Então Jesus, Ele é passando, e como eu estava dizendo, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. E o povo tinha ali aquele recurso, o tanque de Betesda. Eu imagino que muita gente nem ia falar, o tanque está lá, pode acontecer um milagre, mas é uma luta, porque a Bíblia de Jesus na descrição da Bíblia ele fala o que acontece. Então não era simplesmente ir lá no tanque, dar um mergulho e sair. Não, eles tinham que disputar, porque quando os anjos
Não, versículo 2. Olha, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Não o alpendre, o que era? Era aquela cobertura, aquele telhado, né? Então tinha um telhado de 5 alpendres, imagina que seriam 5 colunas. Eu não consegui me aprofundar muito nisso, mas eu vi que era o quê? Era um telhado, era um coberto. E ali o que acontecia? O tanque está lá, quando o anjo vai passar? Ninguém sabe. Aí a religião vai lá e faz o quê? Numa boa atitude. Não estou falando mal. A religião é para isso também. Foi lá, vamos criar aqui um telhadinho. Para quê? Para acomodar os doentes. Está resolvido o problema. Só que o que não pode é o que está acontecendo exatamente hoje. Tem muita gente que, embora Cristo já esteja operando, Cristo esteja hoje curando, libertando, abençoando, prosperando, cuidando, e tem muita gente ainda debaixo do alpendre da religião. Muita gente dentro de igrejas vendo a coisa errada, lendo aqui verde e a pessoa pregando amarelo, vendo aqui direita e ensinando para a esquerda, mas estão debaixo, mas tem uma proteção aqui. Eu estou debaixo aqui porque fiz um telhadinho para não me queimar no sol, nem me molhar na chuva. Jesus ele veio para nos dar liberdade. É importante que você entenda que você é livre. Você é livre. Você não precisa de homem. Você não precisa de ninguém. Você precisa de Jesus. E você tem que viver a sua fé de uma forma íntegra, de uma forma honesta, de uma forma onde Deus colocar algo no seu coração, está de acordo com a Bíblia, tem que estar pautado na Bíblia. Então você vive aquilo. Você não pode ficar debaixo de autoridade. Eu estou dizendo, igreja, por quê? Não estou dizendo no caso de você que está aqui essa noite, mas há pessoas vivendo oprimida por uma religião. Seja alguém que esteja aqui, ou seja alguém que um dia vai assistir esse vídeo. Há muitas pessoas oprimidas por uma religião. Eu conheço pessoas que eu mesmo tive a oportunidade de evangelizar, de pegar a pessoa ali aos cabos, levar para a igreja, falar: Jesus vai mudar a sua vida. A pessoa foi liberta do vício quase que imediatamente. Deus abençoou, recuperou. Aí veio um religioso e falou: olha, seu lugar é lá na minha igreja. Nunca tinha falado com o amor de Cristo, via ele todo dia. Nunca falou: olha, Jesus pode mudar a sua vida. Quando soube que ele estava indo para a igreja, o seu lugar é lá. Levou ele para lá. E lá ele passou muitas coisas. Por quê? Um monte de doutrinas de homens. Um monte de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas não é que não pode pegar, não, não pode. Você não pode ir no shopping. É errado você ir no shopping. Você não pode ir numa praia. É errado você ir numa praia. Você não pode, às vezes, ficar na sua família, porque, infelizmente, a família se afastou dele, não aguentou. Então, igreja, você tem que saber que Jesus Cristo, ele coloca algo no seu coração, que ele te dá prazer e alegria. Aleluia. Amém? Às vezes, são situações difíceis de você passar também, mas o seu íntimo, o seu coração está em paz. E essa base é a paz que Jesus dá, não é a paz do mundo, é a paz de Cristo na sua vida. Amém? Então Jesus, ele passou ali e estava aquela multidão, aquele monte de pessoas, aquele monte de doentes, enfermos, esperando. Mas o que me chamou a atenção também nesse quadro é que Jesus já estava operando há muito tempo muitos milagres. Jesus já tinha feito várias pregações, Jesus já tinha feito sermão no monte, Jesus já tinha o sermão da montanha, Jesus já tinha multiplicado pães, Jesus já tinha feito ressuscitado o morto, provavelmente, muitos milagres. Não tinha uma pessoa que não ouvia falar de Jesus naquela época. Todo mundo falando Jesus, 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 mas havia um monte de doentes esperando o anjo. Por quê? Eu tenho Jesus que pode resolver minha vida, mas eu vou esperar o anjo. Por quê? Será que nós não fazemos isso às vezes? Jesus pode mudar minha vida se eu tomar uma atitude. Não, vou esperar a coisa acontecer. Jesus pode mudar minha vida se eu crer, se eu provocar o impossível, se eu me esforçar, se eu orar, se eu jejuar, coisa que eu tenho que fazer mais.
guardo o cobertinho para não queimar minha cabeça. E a gente vai, muitas das vezes, se afastando. A gente vai se afastando do quê? Do milagre. Se afastando da razão maior da nossa vida, que é o milagre de Jesus. É o particular que Jesus tem e quer ter comigo e com você. Deus tem grandes obras na sua vida. Eu não sei o que é, mas algo Ele tem para fazer na sua vida. E isso não vai falar com você. Não vai falar para mim, vai falar para você. É você que vai fazer. Só que você tem que buscar esse Cristo vivo. Você tem que, muitas das vezes, sair do quê? Daquele conforto, né? Muitas das vezes a gente fica no conforto. Ah, está tão bem assim, não quero mexer. E time que está ganhando não se mexe. O Evangelho não é um time de futebol, não é um jogo. O Evangelho, se diz, a finalidade maior é ganhar almas. Amém? Se tiver que mexer, vou mexer. E Jesus ia passando por ali. No versículo 3 diz: nesses 5 alpendres, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Todos esperando o movimento das águas. Há muita gente também esperando o mover, gosta de movimento, de auê, de requequer. E Jesus passando. Jesus começa a passar, vamos supor que ele é o alpendre. Jesus está passando aqui, ó, imagina. Faz de conta que esses microfones são pessoas doentes, ali esperando o anjo. E Jesus passando. Jesus, o autor da vida, passando por aquelas pessoas, passando por aqueles doentes, provavelmente um conversando, o outro falando uma coisa ali, pessoas de muito tempo ali no chão, deitada, acamada, sentada, e Jesus passando. Ninguém percebeu que era Jesus. Ninguém percebeu. Ninguém. Por quê? Estavam debaixo da proteção que a religião preparou para eles. Eu sou grato à minha religião. Eu nasci em tal religião, vou morrer em tal religião. Ou eu nasci, acho que temos até que atualizar esse versículo, esse ditado, né? As pessoas falam muito disso. Eu vou falar de mim, não estou falando de religião de ninguém, eu vou falar de mim. Eu lembro que meus pais eram católicos, por quê? Nasceram já lá, disseram que era católico, jogou uma água na cabeça, disseram que era católico, e a gente cresceu acreditando que era católico. Por quê? Ah, sei lá, o meu tataravô, talvez ele não ia ser católico, e é por isso que eu sou. Ou então eu era, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Toda essa história, muitas pessoas da família falavam: eu nasci católico, vou morrer católico. Tá bom. E hoje a gente tem que ver que muitas pessoas falam: eu nasci na igreja X e vou morrer na igreja X. Problema seu. Agora, salvação não é para católico, não é para membro da igreja ABC. Salvação é para cristão. Salvação é para aquele que crê no nome do Senhor Jesus, que se entrega a vida para Ele. As pessoas estavam ali, entregues àquela religião, entregues à esperança do anjo passar, e o autor da vida passou entre eles, e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E aí veja o que acontece. Eles estavam aguardando o movimento da água. Porque o anjo descia em certo tempo ao canto que agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Era uma oportunidade muito boa. Mas já não era tão boa oportunidade como chegar aos pés de Jesus. Já não era tão boa ao ponto de chegar, de se entregar a Jesus e ter a vida totalmente transformada. Não precisa esperar, não precisa correr, não precisa disputar. Porque imagina aquelas pessoas: ó, eu sou seu amigo, você é meu amigo, mas na hora que nós agitar, você se vira. Acabou a amizade, é o interesse agora. E Jesus ele veio para quê?
Porque provavelmente já tinha uma religião no seu coração. A sua alma já estava comprometida. O seu coração já estava entregue. E é isso que Jesus não quer, que a sua alma esteja entregue a uma religião, que a sua vida esteja entregue a uma religião, a uma situação, a um mentor. A sua vida tem que estar na mão de Cristo. A sua vida tem que estar na mão do Salvador. E Jesus passando ali, encontrou aquele homem, 38 anos, acamado, deitado numa maca, esperando, com esperança ainda. O que é mais incrível é que aquele homem, ele sabia que quando as águas eram agitadas, todo mundo corria e levava ele para trás. Mas ele tinha esperança, ele tinha uma fé. E Jesus se compadeceu desse homem. Jesus se compadeceu porque Jesus foi. A Bíblia não diz que ele clamou por Jesus, não. Geralmente, na maioria das vezes, clama a mim que responder a ti. Você clama e Deus responde. Mas aqui, esse homem, quando Jesus passou por ele, olha só, versículo 6. E vendo Jesus esse deitado, e sabendo que estava necessitado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Jesus chegou até ele e falou: você quer ser curado? Uma pergunta bem estranha, né? O doente está lá por quê? Está lá porque ali é o descanso, ali é na porta da esperança dele. Jesus encontrou algo naquele homem. Eu não sei. Eu posso dizer que Jesus está encontrando algo em nós também nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Eu não sei o que é. Jesus pode estar se perguntando para você: você quer ficar são? Você quer a solução do seu problema? Você quer? O que você quer? Eu não sei qual é o seu problema. Mas Jesus, Ele tem esse poder. Mas nós temos que estar prontos, ouvir a voz do Senhor, buscar. Só que para isso, igreja, nós temos que estar atentos. E aí, eu dividi esse tema em dois tópicos, rápidos e breves, que é o seguinte: para nós termos uma mudança na nossa vida, para nós termos uma transformação, seja você um novo convertido, seja você um simpatizante do Evangelho, ou seja você uma pessoa convertida há muitos anos, se algo tem que acontecer de novo na sua vida, você tem que tomar uma atitude. E o primeiro tópico é esse aqui, que nós temos que escolher entre a mesmice ou a atitude. Você pode estar bem, você pode estar confortável na sua situação, mas você que tem algo, uma pessoa aqui que não tem um desejo, que não tem uma necessidade, não há um, todos têm. E se você olhar para a Bíblia diz: portanto, tanto querer quanto efetuar o proveito do Senhor. Se Deus colocou esse querer no seu coração, é Deus mesmo que vai realizar. Então, se você tem esse algo, você tem duas formas de agir. Uma, se acomodar. Ah, tá bom, tenta ficar com a mão, tocando, deixa para lá. Você fica na mesmice, ou você acha, você vai para a atitude. Amém? E aí, eu quero dizer algo para você. Lá no livro de Apocalipse 22:11, diz assim: quem é injusto, faz injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Chega um momento que você fala: não, eu vou agir, eu tenho que agir. Só que a pessoa se fala: não, está muito bem como eu estou. Mas ela está sofrendo, ela passa por necessidade, ela está passando por um monte de problemas, mas ela não quer mudança. Não é para essa pessoa essa mensagem. Para você que está buscando a Deus, você não está aqui brincando. Você está aqui porque você quer.
está se santificando, você está buscando, então você vai agir no nome de Jesus. Você tem que agir, você tem que crer na palavra de Deus, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. E o que Deus diz para mim? O que Deus diz para você? O que Deus diz a respeito desse algo que você precisa? O que Deus diz na sua vida espiritual, material? Eu não sei qual é o seu problema, mas a palavra de Deus já diz aqui no versículo 6, no versículo 7, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só, esse homem, ele estava ali persistente. Quando ele via as águas sendo agitadas, mesmo na incapacidade, mesmo ele não podendo andar, ele se arrastava de alguma forma, ele tentava chegar lá. E ele via que as outras pessoas corriam na frente e recebiam o milagre. E hoje nós temos que fazer isso também. Ainda que você não esteja vendo a solução, ainda que você não esteja vendo essa bênção que você busca, essa necessidade, ou talvez você olha e fala: não parece que está sendo solucionado. Parece que outras pessoas alcançam, mas eu não consigo. Eu vejo as outras pessoas alcançando os seus objetivos, eu vejo as pessoas planejando o que eu planejo há anos, e as pessoas conseguem, mas eu não estou conseguindo. Mas você não pode perder a esperança, você tem que estar esperando, você tem que estar crendo, você tem que colocar no seu coração: eu vou tentar mesmo que não consiga. Porque Jesus falou para aquele homem e não falou para tantos outros? Porque Jesus sabia que, apesar do tempo, aquele homem era um lutador, aquele homem lutava, aquele homem buscava. E talvez você insiste em dizer, talvez esteja assistindo esse vídeo um dia, talvez não é nem evangélico, não importa. Jesus tem algo para você, e se você está assistindo essa mensagem, se você está aqui hoje na igreja, ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem algo para você, é porque Deus está vendo a sua luta, e é porque Deus vai fazer acontecer na sua vida. Deus conhece a sua luta, irmãos. Não importa o tempo, não importa quantas vezes deu errado, não importa, é experiência, é testemunho. Creia. Se há um desejo no teu coração que parece impossível, comece a se mexer. Começa a colocar a sua fé aí, não pode dizer. Começa a pensar: Deus vai agir na minha vida. Porque quando a gente coloca algo na cabeça que não é de Deus, quando nós estamos orando, buscando por algo, nós pedimos: Senhor, faz isso na minha vida. No entanto, se não é a tua vontade, tira. E Deus tira. Quantos planos eu já fiz e de repente sumiu? Mas tem uns que eu até tento descartar, mas ele não. É porque Deus, Ele está vendo nós, amém? Só que Ele está vendo a sua fé, Ele está vendo a sua assistência. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai. Não, você tem duas formas de agir. Ou você vai ficar na mesmice, ou você vai pular para a atitude. Amém? Que é o nosso segundo tópico, segundo e último tópico. Nós temos o quê? Que tem que haver uma transformação na nossa vida. Uma transformação. Porque a atitude é nada mais do que você transformar aquilo que você tem dentro de você em atos que venham produzir essa transformação. O possível, você já ouviu várias vezes falar isso aqui. Eu já falei, o pastor já falou, o irmão, o Sérgio já falou, o Alexandre já falou, os pregadores já falaram. O que você tem que fazer, não é Deus que vai fazer, mas o que você não pode fazer, Deus pode fazer no nome de Jesus. Amém? Então nós temos que ter uma transformação. E aqui no verso, no versículo 7 diz, versículo 8, perdão, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda.
Logo, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Amém? Então, quando Jesus passa ali entre um monte de pessoas com problema, ele se compadece de um. Ele poderia ter se compadecido de todos. Todos poderiam ter clamado e ele queria curar. Mas as pessoas perderam aquela oportunidade. A sua mente, o seu coração estava no mover das águas, não estava na palavra de Deus. Se aquelas pessoas estivessem esperando em Deus, se aquelas pessoas estivessem na instrução da palavra de Deus, eles saberiam, o Messias há de vir. Eles saberiam, ouviu uma história que está acontecendo ali, aquilo ali é profecia se cumprindo. Mas não, estavam todos debaixo do alpendre, todos debaixo da instrução dos sacerdotes, os sacerdotes dizendo que eles eram a solução, eles que resolveriam. E Jesus passou por ali, vendo aquele homem, 38 anos, doente, há 38 anos, doente, acamado, e ali, com esperança, se esforçando, Jesus se compadeceu dele. Jesus disse para ele: quer explicação? E ele: Senhor, como? Eu quero, mas sempre tem alguém que vai na minha frente. Então Jesus dá uma palavra. Jesus diz: levanta, toma o teu leito, a tua cama, e anda. E é isso que Jesus pode falar para você, na sua vida, no seu coração, na sua necessidade. Você quer a solução para esse problema? Então tira esse embaraço, tira essa dependência, toma tudo que é seu, arruma a tua vida e se levanta. Se levanta com uma posição de luta e vai em frente, anda. Começa, que Deus é contigo. Aleluia, Deus. E há um porém também. A Bíblia diz que aquele era um dia de sábado. Era um dia que os judeus não podiam trabalhar, não podiam, e o pior de tudo, né? Era um dia que Deus havia reservado ali para quê? Para que o povo descansasse, mas os religiosos pioraram a situação, ao ponto que não podia, aquele homem não poderia, para os religiosos, carregar o seu leito. Mas, diante da palavra de Deus, aquele homem ignorou tudo. Na oportunidade daquele homem ter, ele simplesmente ignorou toda aquela religiosidade, ele não quis saber de nada. O homem que me curou falou: vou pegar o leito, eu vou pegar o leito, eu vou embora. E quem é que diz para você hoje que vai abençoar a sua vida? É o nome de Jesus, não sou eu. Glória a Deus. Então pega a sua fé, pega a sua esperança, pega os seus projetos, põe ele em prática, levanta e vai, sai em frente. Deus tem algo maravilhoso na sua vida, igreja. Eu não sei qual é o seu problema. É um problema profissional? Haja na vida profissional. É um problema na saúde? Então haja no espiritual também. Toma essa palavra, fala: Senhor, eu não aceito mais esse mal na minha vida. O Senhor disse que esses sinais serão os que crerem, porão os nossos enfermos os curarão. Então, Senhor, eu tenho que ter essa bênção. Não fique esperando o mover das águas, um grande dia, um grande movimento. Aquele dia, o pregador mega master blaster super full. Dia que ele vier na minha igreja, eu vou segurar. O mega blaster master está lá, não sei da onde, vamos fazer a roda, porque você não dá bola. Não, pega o teu leito aí, levanta, estou curado em nome de Jesus. Toma a proposta da tua fé. E quem te cura não é o homem. E uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas eu não gosto de falar, mas eu acho muito interessante. O ser humano, Jesus falou que ele veio para que nós tivéssemos liberdade, para que nós fôssemos livres.
Sabe que quando eu, há muitos anos atrás, eu acho que eu era até obreiro na igreja, e essa palavra me incomodava. Essa palavra me incomodava. Eu não entendia. Por quê? Eu ia lá, olha, né? Jesus veio para nos fazer livre. Eu não era livre. Não era. Eu não podia fazer o que eu queria, não. O que eu queria não fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Já falei disso algumas vezes. Eu não tenho dom para evangelizar. Minha mãe era evangelista. Ela não tinha uma carteirinha de evangelista. Mas a minha mãe, quando ela ia, ela arrastava um monte de evangelista. Levava um monte de uma facilidade terrível. Só que não é. Não puxei com a minha mãe isso aí. Então, por quê? Porque Deus me trouxe o dom, não é aquele. Eu até ia, todo mundo vai evangelizar. Eu ia junto. Constrangido, envergonhado. Por quê? Porque eu não é envergonhado. Eu estava fazendo, e a pessoa ia batendo na casa, que era pior ainda chamar a pessoa. Para mim, aquilo era uma coisa que não dava, eu fazia por obrigação. E como Jesus me chamou para ser livre? Eu não entendi isso. Jesus me chamou para ser livre, mas eu era obrigado a isso, obrigado a aquilo. Então, não me entenda mal, igreja. Quando a gente, por exemplo, quando nós participamos de uma comunidade, seja obreiro, seja pastor, seja diácono, seja o que for, você tem um relacionamento e ninguém é obrigado. Você sabe o seguinte: se você não quer ajudar, não quer fazer certas coisas, você não participa, você não é obrigado. Se você participou, você tem que se reportar ao seu pastor. Existe uma hierarquia, não vou falar que não existe, que não é bagunça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você chega numa conversa com o seu pastor, e ele vai ver os dons que você tem, então você tem, e você vai trabalhar, conversar, você não vai ficar obrigado nunca. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita no pastor é o mesmo Espírito Santo que habita na minha vida, na sua vida. Amém, igreja? Amém. Então Deus, ele vai usar você da melhor forma, e vai dar sabedoria para o seu pastor aonde te colocar estrategicamente. Aleluia. É a obra de Deus. Agora, você ser obrigado a fazer uma coisa que você não gosta, que te faz estar te incomodando, isso não é ser livre. Tá? Agora também, só reforçando. Não estou dizendo também que é mil maravilha, eu faço o que eu quero. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é ser obrigado a fazer coisas que você não tem chamado. É você pegar um alicate e bater um prego. Você pode pegar e bater. Aprendi isso com uma outra igreja também. Você pode pegar um alicate para bater o prego, você bate, você pode até pegar o prego, mas vai fazendo isso muitas vezes, você vai ver. Você vai perder o alicate, ele vai quebrar. Por quê? Porque o alicate não é feito, o martelo é para pegar. Amém? Então nós temos que entender isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que você entenda uma coisa. Desde o começo, você tem que entender: Jesus te trouxe para a liberdade. Você é livre, você é submisso, né? Existe um controle da coisa, tudo é muito controlado. Agora, você não pode deixar ser escravo de uma situação. E isso nós somos treinados desde criança. É uma coisa que eu pensei na internet é interessante. Nossa, deve vir alguém se tocou nisso. Eu sempre tenho dito, e escrito um pouquinho que eu escrevo, quando as crianças de berço
chamado no Evangelho para ser livre. Jesus te chamou para a liberdade. Então, igreja, analise a palavra de Deus. Analise que na palavra de Deus não tem nada, não existe nada aqui que vai te colocar para baixo. Não existe nada aqui que vai dizer você é escravo. Não existe nada aqui que vai falar você tem que ser infeliz, você vai sofrer, né? Não tem. Tudo aqui é o que? É a vida, é a expressão de amor de Deus, é a expressão de que você pode alcançar. Ah, não deu certo tantas vezes, não deu certo, é experiência. É experiência. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para você, só que você tem que sair, se livrar, talvez, de velhos hábitos. Eu falei brincando aqui da questão da música para criança, mas ó, eu vi no jornal esses dias aqui, eu fiquei até, achei interessante. A comunidade protetora dos animais está entrando numa ação lá para proibir e para mudar aquela musiquinha de criança que gosta de ler igual o gato. Ué, tem sentido ou não tem? Tem sentido, né? Então, veja, a mesma coisa na fé. Na fé, eu não sei, eu digo isso porque eu aprendi de uma forma muito diferente do que eu creio hoje. E uma igreja evangélica, ou se diz evangélica. Mas eu aprendi muita coisa que hoje eu estou descartando, estou rasgando. Por que eu estou descartando, estou rasgando? Porque eu atentei mais para isso. Tinha um monte de coisa que eles falavam que estava diferente da Bíblia. Um monte de coisa, eu aprendi aquilo, eu falei, não, peraí. Eu aprendi desse jeito, mas pode ser de outro. E a gente recorre com a Bíblia. Amém, gente? Amém. Então, eu quero a conclusão dessa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E a conclusão dessa palavra é essa aqui. Ah, eu mudei, perdão. Foi uma luta. Perdão. Foi uma luta hoje. Por quê? Primeiro o computador estava com vírus. Apareceu o vírus lá no computador que eu não usava muito tempo, porque hoje eu queria impressão lá em casa. Aí eu imprimiu. Aí eu coloquei para trazer o vírus do computador, passou para o pendrive. Mas eu tenho. A conclusão dessa palavra, então, ela está lá em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou pode aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E nessa palavra eu digo, não só a riquezas, mas nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a um Jesus que nos faz livre e ao mesmo tempo nos servirmos a um Jesus que nos escraviza. Você não pode servir a dois senhores. Ou você crê que Deus vai transformar a sua vida e você luta para que a sua vida seja transformada, ou você vai servir ao outro Senhor, que é aquele que diz que você não pode, você não vai conseguir. Amém? Então sirva ao Senhor Deus, autor da vida, no nome de Jesus. Amém? Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Livres. Amém? Isso a igreja precisa cada dia aprender. Somos livres no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Aleluia. É muito bom que quando nós entendemos a liberdade que Cristo nos dá. Aleluia. É muito bom. Nós rasgamos, jogamos fora toda a lei do combate. Aleluia. Depois nós estaremos orando pela vida da Jaqueline Cardial Rodrigues, uma secretária da escola Grande Casquel, da escola aqui em cima. Ela está internada com meningite. Vamos estar orando pela vida da Jaqueline Cardial Rodrigues. E você, querido, que está sempre aí no computador aí, entra lá no YouTube lá
compartilhe. Vamos evangelizar através desse trabalho aí que Deus tem feito. Amém, querido? Eu louvo a Deus, eu fico feliz quando eu vejo lá as visualizações, as pessoas afirmam, quando falam para mim, isso é muito bom. Então, compartilhe, divulgue isso daí. Divulgue, olha, entra lá no site da igreja, lá no YouTube, no canal da igreja Elisama, vai dar uma mensagem poderosa. Amém, querido? Em nome de Jesus. Vamos louvar? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus.
vive com Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, tem uma irmãzinha aí que ela achou essa chave, é de um carro, né? Na porta da igreja. É de alguém aí que tem uma chave azul ali? É da Fiat. Tem alguém aí com Fiat? Olha o mistério, venceu a chave. Olha o mistério. Não tem? Então nós vamos guardar aqui, quem sabe vem o carro depois. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então ao Senhor? Eu creio que a cada dia o Senhor nos abençoe e nos dá liberdade. Eu gosto de orar, liberdade. Somos livres em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós pedimos pela vida, meu Deus, da Jaqueline Cardial Rodrigues, meu Deus. Senhor, tenha misericórdia desta vida, meu Pai, que contraiu meningite, Senhor, e está internada, meu Pai, sendo, meu Deus, cuidada, meu Deus. Pai, nós te pedimos agora pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Deus, e da mesma forma como foi pregado aqui, meu Pai, como o Senhor chegou até aquele moço, meu Deus, dizendo a ele se ele queria ser curado, meu Pai, que assim aconteça com a vida desta mulher, meu Pai, que ela venha receber as tuas mãos a cura, meu Pai, que ela venha receber a tua visita, Senhor, a visita do teu Espírito Santo envolvendo ela, meu Pai, e colocando por terra essa meningite da vida dela, meu Pai. Senhor, toma, Senhor, a vida, meu Deus, da Jaqueline nas tuas mãos, Senhor, e repreende essa meningite e traga a cura para ela, para a honra e a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nos leve em paz para casa, nos livre das mãos que derramam sangue, de assalto, de acidente. Continua dando teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. E na autoridade que o Senhor me concede como ministro desta casa, eu abençoo o teu povo, cabeça apostólica, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, que todos nós possamos dizer amém. Deus continue te abençoando e dê a graça e a paz ao seu irmão.